Olá para você que me acompanha aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo. Eu sou o Felipe Aureliuk e estou aqui para conversar contigo sobre temporada de prêmios e mais especificamente sobre as cerimônias de entrega do Oscar. E gente, se eu te falar que existe uma boa chance do Oscar ser transmitido via streaming num futuro não muito distante, o que você acha sobre isso, hein? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever por aqui, deixar o seu joinha no vídeo, se tornar um membro se você puder e, claro, compartilhar, mandar esse canal para outras pessoas que você sabe que gostam de cinema e gostam do assunto. Também quero agradecer à Clínica Biavati, que é a nossa patrocinadora especializada em harmonização facial, corporal e íntima. Procure uma das clínicas das unidades perto aí de você, beleza, gente? Pessoal, no último mês de junho, o CEO, o atual CEO da academia, o Bill Kramer, concedeu uma longa entrevista à publicação norte-americana Variety. E aí eu queria que você entendesse um pouquinho as relações entre essas coisas. Primeiro, a academia tem sim uma presidente, né, a Janet Yang, já há alguns anos, é ela que comanda aí a instituição como um todo, mas vamos deixar claro aqui, a presidente ou o presidente da academia, eles são responsáveis por cuidar de todo o ecossistema, ou seja, a questão dos prêmios, a questão da preservação, da biblioteca, a questão mais institucional, enfim, ela é responsável por tudo, pela organização como um todo. E por isso existe a figura dentro da academia do chamado CEO, que se preocupa com essas questões mais específicas da repercussão de mercado da academia, né? Para a questão do negócio, do business da academia. E quando a gente está falando de academia, qual seria o business da academia? Nenhum, né? Porque a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é uma organização sem fins lucrativos. Ela foi fundada dessa maneira, lá no final da década de 1920. Aí você vai me perguntar, ué, Felipe, mas então como é que faz para manter uma estrutura gigantesca como a que ela tem, biblioteca, museu, organizar Oscar e todas essas coisas? Gente, desde o início ali da academia que a gente teve, né, na instituição alguns supporters, né, alguns apoiadores. E esses apoiadores lá no início eram os próprios estúdios. Vamos lembrar que a academia ela foi fundada tendo a reunião aí dos grandes executivos da época, liderados pelo Louis B. Mayer, que era já o Big Boss, o chefão da MGM, que era o estúdio mais poderoso da época. Isso passou por alguma turbulência nos anos seguintes? Sim. Tem aí vários vídeos nos quais eu já comentei aí que a academia passou por graves problemas aí, inclusive financeiros, entre eles 1935, 1948, que são debates que já estão disponíveis aqui no canal para você assistir. Se você não teve ainda a oportunidade de acompanhar, eu sugiro que faça, porque as histórias são bem interessantes. Mas tirando isso, né, houve ali um apoio dos estúdios durante um bom tempo, e quando a televisão entrou na jogada, no início da década de 1950, as receitas de transmissão da cerimônia do Oscar passaram a representar a vasta maioria dos recursos recebidos pela academia ano após ano. Quem cuida atualmente disso é esse executivo chamado Bill Kramer, que deu então uma entrevista para a revista Variety. E o que é a Variety, gente, para você entender? É a revista especializada, uma das, né, especializadas lá nos Estados Unidos, que faz a cobertura da temporada de prêmios. E ela inclusive influencia muitos votantes, porque a maioria dos membros da academia mora ali na região de Los Angeles ou mora nos Estados Unidos ainda, apesar da internacionalização da academia. E todos eles recebem, né, em casa, ou veem anúncios, né, estampados, e passou a ser um selo de qualidade também. Ah, fulano de tal deu uma entrevista para a Variety. Ah, a Variety vai organizar um evento de algum determinado filme com a presença do diretor e do elenco. Isso dá muita força para qualquer filme durante a campanha. Não só a Variety, mas ela é uma das principais. Tem a The Hollywood Reporter também, que é muito importante, muito relevante, mas a Variety é muito forte. Por isso que normalmente você tem ali grandes entrevistas, grandes reportagens e grandes eventos sendo validados por essa publicação. E o Bill Kramer deu uma entrevista em junho agora de 2024, que eu estou repercutindo aos poucos por aqui,
eu não vou pegar a entrevista como um todo porque eu quero me focar no assunto do futuro da transmissão da cerimônia do Oscar. Enfim, abre aspas. Desde que me tornei CEO, tivemos longas conversas internas de planejamento sobre a mudança das métricas de sucesso do show. Doméstico versus internacional, linear versus streaming e como monetizamos o show. Qualquer novo acordo analisará esses componentes de forma diferente do nosso acordo anterior, de 2016. Precisamos mudar a forma como transmitimos, distribuímos e nos envolvemos com o Oscar. Meu palpite é que isso mudará quando abordarmos esse contrato. Fecha aspas. Gente, essa resposta foi dada depois que o entrevistador, perguntou para ele a respeito do atual contrato do Oscar, que está quase para vencer. A gente ainda tem 4 anos desse contrato, porque vai haver transmissão através da rede de televisão norte-americana ABC até o ano de 2028. Então veja só, 25, 26, 27 e 28. A gente ainda tem 4 anos desse contrato. Esse contrato ele foi assinado lá em 2016 a um valor de 100 milhões de dólares, ou seja, a gente está falando aí de quase 10 milhões de dólares por ano, pelos direitos de transmissão e de exibição da cerimônia do Oscar. Quem firmou esse contrato foi a rede de televisão norte-americana ABC, que é quem também produz o show, ou seja, ela gera essas imagens e revende esse valor aí, esses direitos de transmissão pelo mundo todo. Não é pouco dinheiro, gente? Se a gente parar para pensar aí, 10 milhões de dólares por um evento que dura 3 horas e meia, mais o tapete vermelho, mais um atrás ou outro, vamos lá, 4 horas de programação no ano, É um valor bem razoável e revela um pouco também de qual era a realidade da televisão até o final da década passada. Ainda que ali a gente já tivesse sinais de que a coisa iria se encaminhar muito mais para uma pulverização da atenção do que qualquer outra coisa. Eu tomei a liberdade de analisar algumas outras entrevistas do Bill Kramer dadas alguns anos antes. Então ali, por exemplo, em 2022, ele logo que assumiu ali o cargo de CEO da academia, ele falava num tom muito mais pró-televisão aberta. Ele ainda acreditava nessa questão da experiência das transmissões ao vivo e tudo mais, que é algo que está sendo progressivamente abandonado. E ele, ao falar nesse tom, me parece muito claro que eles já estão pensando em abrir a transmissão do Oscar para outras possibilidades que não só a TV aberta. Principalmente na parte que ele fala aqui, olha, precisamos mudar a forma como transmitimos, distribuímos e nos envolvemos com o Oscar. Isso para mim é chave, gente. Precisamos mudar a forma como transmitimos e distribuímos. Ou seja, ele claramente está falando aqui que esse modelo da TV aberta não se sustenta mais. Ou seja, a academia hoje tem essa consciência. Ela sabe que a TV aberta ela não é mais a menina dos olhos que já foi. Então você não vai ter números de audiência como você teve, não necessariamente porque as pessoas estão deixando de se interessar ou de assistir o Oscar, de acompanhar o Oscar, mas porque esses hábitos estão sendo modificados. As pessoas hoje muitas vezes assistem o Oscar como segunda tela, mas elas estão aqui no celular comentando, tweetando, repercutindo isso. E isso é medido ano após ano no número de tweets, no número de posts que tem a hashtag relacionada a algum ícone do Oscar. Ou seja, a gente está vendo uma migração de hábitos do consumidor. Aquela pessoa que sentava até o final da década de 1990 para assistir uma mega produção tipo Titanic venceu o Oscar, só tinha essa forma de viver a magia do Oscar. E isso mudou completamente. Hoje você pode viver a magia do Oscar de N formas. Inclusive, aqui no Brasil, o que a gente faz? A gente assiste, muitas vezes acompanha o Oscar vendo uma tela dele, da própria transmissão oficial, uma segunda tela das lives que acontecem, inclusive a nossa aqui, que acontece todos os anos, e uma terceira tela que é o celular, para twittar, para falar, para comentar, botar no grupo de zap, botar um meme que acabou de sair, repercutir, ver as notícias. Ou seja, hoje a televisão aberta, ela não representa mais o monopólio de quem quer curtir a cerimônia do Oscar, e eles já perceberam isso, eles já entenderam essa dinâmica toda, Claro que a TV aberta
tem certa dificuldade de assumir isso e de entender um pouco isso. Por quê? Porque trata-se do negócio deles. Mas assim, a ABC hoje faz parte do grupo Disney. A Disney não tem apenas a TV aberta, você tem ali o streaming da Disney, você tem ali todo um ecossistema de negócios. Ou seja, me parece que assim que esse contrato for finalizado no ano do centenário, na cerimônia do centenário, é muito provável que já no ano seguinte a gente tenha novidades muito pertinentes mesmo nesse sentido, de ver a partir de agora, tá, como é que vai ser feita essa transmissão, de que forma a gente vai levar o Oscar para as pessoas, né? Vai continuar sendo nesse modelo aqui da televisão que vem sendo desde a década de 1950? Me parece que não, gente. Me parece que esse modelo tradicional está com os dias contados e ele já teria sido modificado não fosse esse contrato de 100 milhões de dólares, que não é pouca coisa. Ele representa hoje mais ou menos 70% de tudo o que a academia arrecada. Então assim, não dá para de uma hora para outra rasgar esse contrato e falar assim, olha, não preciso de vocês. É muito dinheiro, sim, precisa muito desse dinheiro, então a academia não vai fazer isso antes do final desse atual contrato. Agora, é o seguinte, uma vez que ok, precisamos distribuir isso diferente, isso abre a oportunidade para quê? O que isso pode implicar num futuro não muito distante? Bom, primeiro, uma vez que você não tem mais esse formato clássico aí da televisão, você pode abrir mão de certas questões que já estão consolidadas há muito tempo e que não se mexe, como por exemplo a necessidade de você botar ali intervalos comerciais para atender aos patrocinadores. Será que você precisa de tantos intervalos comerciais se você mover isso para o streaming? Aliás, será que você precisa de parceiros comerciais nesse número? Será que você não pode diminuir isso? Hoje a cerimônia do Oscar tem entre 12 a 14 intervalos comerciais, é bastante coisa, gente. Ah, o Oscar é longo, dura 3 horas e meia, sim, mas uma dessas 3 horas e meia, 1 hora e meia às vezes, é só de intervalos comerciais. Então, será que a festa também não está ficando longa demais em função dessas obrigações? A partir do momento que a gente vai para uma outra plataforma, talvez a gente não precise ter tantos intervalos. Talvez a gente não precise ter intervalo nenhum. Uma corrida aí de 500 milhas de Indianápolis dura aí 2, 3 horas, às vezes mais, dependendo se tem acidente, se não tem acidente. Uma cerimônia de abertura de Olimpíadas dura 4 horas e pouco, sem intervalos comerciais. Será que o Oscar realmente precisa de intervalos? Ou se precisa, quantos deles? Nas transmissões ali da década de 50, 60, até início dos anos 70, você tinha inclusive os patrocinadores sendo anunciados durante a cerimônia, em ações comerciais, sabe? Será que não dá para agregar isso? Então eu vejo esse caminho acontecendo, a gente sair um pouquinho da dependência da televisão e indo para modelos de cerimônia com menos paradas, né? Talvez mais dinâmicas, mais fluidas, né? E em outras plataformas. Agora é o seguinte, né? A gente tem uma necessidade também de levar o Oscar para cada vez mais pessoas, para também não depender dessas métricas norte-americanas, né? E aí, a partir do momento que a gente pensa nisso, a gente vê em outros eventos da academia que isso está acontecendo, o número de membros internacionais tem aumentado, Oscar estudantil acontecendo em Londres pela primeira vez na história, inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu recomendo que você dê uma assistida, falei sobre isso no último vídeo aqui do canal. Então você tem um processo de internacionalização, mas a joia da coroa, que é a cerimônia do Oscar, é num horário muito desfavorável para os europeus, por exemplo, né? Porque lá na Europa, quando está começando a cerimônia do Oscar, é 23 horas, meia-noite, 1 da manhã, dependendo aí do país. Ou seja, você vai começar a assistir um evento que demora 3 horas, 3 horas e meia, às vezes mais, à meia-noite, sendo que no dia seguinte você sai para trabalhar, é um dia útil, normal, como qualquer outro. Não, né, gente? Então, eu vejo que a academia, nesse movimento aí dos próximos anos, e especialmente após o centenário, tem uma tendência muito grande de deixar a cerimônia cada vez mais cedo. Isso já aconteceu, né? Esse ano ela começou às 20 horas pelo horário de Brasília, mas eu vejo essa cerimônia indo cada vez mais cedo. E aí ela pode muito bem chegar num momento aí de sua existência, onde ela comece meio-dia, 1 hora da tarde, horário de Los Angeles, que vai representar aí 10 da noite, 9 da noite, enfim, início da noite aí na Europa. E aí você vai ter uma audiência forte
em pelo menos 2 continentes que são cruciais para a audiência global e internacional do Oscar. América do Norte e América como um todo, e Europa, né, que é onde estão os principais realizadores, onde está o centro da produção internacional de cinema, pelo menos dentro do ponto de vista do circuito de premiações. A gente sabe que os principais eventos de cinema acontecem ou na Europa, através dos grandes festivais, ou na América do Norte, através dos festivais e também das cerimônias de premiação. Então eu vejo essa tendência não antes de 2028, mas depois disso sim, né, uma internacionalização e uma tendência do Oscar acontecer cada vez mais cedo, ano após o outro. Agora, muita calma também nessa hora, para não achar que já no ano que vem, que já no ano seguinte a gente vai começar a ter isso. Por quê? 100 milhões, tá, gente? Pelo esse último contrato, quase 10 milhões por ano. Será que as plataformas de streaming que eventualmente entrem, né, nesse acordo vão topar pagar, vão bancar esse valor? Quem paga a conta? No final das contas, essa é a pergunta que tem que ser feita. Será que esses modelos já são sustentáveis o suficiente? A gente está vendo a Paramount Plus aí ter problemas sérios. A gente está vendo aí que a Netflix deu prejuízo por muitos anos antes de começar a dar lucro. A gente vê a Max aí tendo dificuldades. Então, assim, temos que entender melhor para onde vão essas plataformas de streaming a partir daqui. O meu palpite pessoal é de que vai ser uma transição. No ano seguinte, ao ano do centenário, a gente vai ter aí possivelmente já uma primeira experiência, depois passa por uma transmissão parcial, depois mais alguns anos depois faz o mesmo feed, a mesma transmissão para essas duas mídias, e quem sabe algum dia fique só no streaming. Apesar de que eu não concordo muito com isso, eu acho que a TV aberta vai continuar transmitindo por muitas décadas ainda. Só a título de conhecimento, atualmente a gente já tem 2 grandes cerimônias da temporada de prêmios acontecendo, né, através do streaming. O Globo de Ouro, ele vai ser transmitido nessa próxima temporada, nesse próximo ciclo, pela CBS, que é uma emissora de TV aberta dos Estados Unidos, e também pela Paramount Plus no streaming simultaneamente. E o SAG, né, o Prêmio do Sindicato dos Atores, vai acontecer exclusivamente na Netflix. Ou seja, já são modelos aí que a gente vai experimentando. Isso já tinha acontecido também anteriormente, né? E para fechar, eu vou deixar uma provocação aqui, que é a seguinte. Talvez para resolver um pouco parte desses problemas, será que não seria uma saída também a academia pensar em fazer a cerimônia num outro dia da semana, como por exemplo a sexta ou o sábado, tendo em vista que no dia seguinte a gente não precisaria acordar tão cedo, e a gente, eu estou falando não só nós aqui no Brasil, mas as pessoas de uma forma geral ao redor do mundo? Será que não seria bacana a gente pensar nisso, né? Mover de domingo para sábado ou de sábado para sexta? Talvez com isso você não precisasse começar tão cedo a cerimônia, né? E para fechar, a cereja máxima do bolo seria eventualmente a gente conseguir fazer uma cerimônia do Oscar fora dos Estados Unidos, que é algo que eu acho que vai demorar muito ainda, mas que se a gente continuar nessa tendência, pode acontecer algum dia sim. Existe um processo de internacionalização muito forte e, na minha visão, irreversível. Isso está inclusive na carta de fundação da academia. Por que demorou para acontecer? Pelas questões geopolíticas e geográficas do mundo, né, do planeta ao longo do século XX. Mas esse é um processo que já estava previsto na carta de fundação da academia e deve continuar acontecendo. E aí, gente, o que vocês acham de tudo isso que eu falei? O Oscar vai para o streaming? Essa é uma boa ideia? Como é que vocês veem isso? Quais são as perspectivas na opinião de vocês? Deixem o comentário aqui embaixo, também deixem joinha nesse vídeo, se inscrevam no canal e, se puderem, também se tornem membros. Um obrigado meu também ao patrocinador desse canal, a Clínica Biavati. Se você está precisando aí de harmonização facial, corporal ou íntima para melhorar a sua autoestima, procure uma das mais de 30 unidades ao longo do Brasil. É isso, gente. Te espero aqui no próximo conteúdo do canal. Forte abraço!